Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um Papo Criptos. Hoje eu estou aqui, eu com o Daniel, que somos do Cripto, e nós trouxemos o Itamar, que ele é um brasileiro que desenvolve uma plataforma dentro do Avalanche. Olha que legal. Quem que pensou que não tinha brasileiro, líder de desenvolvimento de um projeto que é a Avme? Então, bom, Itamar, se puder aí, dar um resuminho aí, apresentar quem é você, como é que você chegou até o Avalanche, chegou nas criptos, né? E qual que é o plano aí de vocês com esse projeto do Avalanche? Seja bem-vindo. Tá certo. Então, eu sou, como ele disse, eu sou Itamar, eu sou líder de desenvolvimento da Avme, também sou cofundador, e eu comecei com cripto, por incrível que pareça, em 2013. Eu conheci o Bitcoin em 2013, eu tentei, até mesmo na minha adolescência, foi minerar Bitcoin com minha placa de vídeo. Foi o maior erro da minha vida, porque eu não consegui fazer nada. Mas daí o meu interesse por criptomoedas só foi aumentando. Eu comecei a aprender programação justamente por causa, para poder entender como a blockchain funciona, etc. E desde dezembro do ano passado, a gente começou a desenvolver o projeto do Avme e atualmente estamos aí com uma carteira para desktop e uma carteira para mobile em desenvolvimento, além do nosso protocolo, porque a Avme, por incrível que pareça, não é um projeto DeFi, não é um projeto de finanças. É um projeto que pretende revolucionar o mercado de cibersegurança. Tipo, trazer a tecnologia blockchain, trazer a tecnologia de descentralização, de que você não precise confiar em uma empresa e uma pessoa, como o Bitcoin mesmo, você não precisa confiar em um banco, no seu antivírus. Você não vai precisar confiar numa empresa, num um programa de código-fonte fechado. O que a gente pretende é montar toda uma suíte de ferramentas de segurança. Não só o antivírus, só que ele seria o cargo-chefe, mas também como uma VPN, um password manager, uma cloud storage, tudo isso de forma descentralizada e que o usuário não precise confiar em uma empresa, em um código-fonte fechado, nem nada disso. Tudo seria transparente, no final das contas. Entendi. Então, até comentei, né, que veio. Eu até chamei o Daniel para participar, inicialmente ia ser só eu, porque quando eu olhei, eu falei, pô, os caras têm uma carteira, né? Parece que eu vi vocês comentando que, né, ela é mais rápida que a MetaMask e tal, depois você vai explicar aí para a gente. Falei, bom, de carteira eu entendo bastante porque eu estou bem focado no DeFi. Agora, antivírus, falei, cara, ó, Daniel, vamos fazer junto aí, porque você que tem um background maior de computação para ajudar aí na parte do antivírus, né? Porque eu nem sei direito o que perguntar, né? O porquê um antivírus em cripto, como que funciona tudo isso. Então, uma dúvida que eu tenho que queria perguntar, Itamar, a carteira e o antivírus, eles estão relacionados? Porque, assim, Sim. eu posso usar só a carteira, ou, por exemplo, esse antivírus, uma pessoa que não usa carteira, que está fora do mercado cripto, ele pode usar o antivírus também ou não? Ou esse antivírus, todo esse sistema é para quem está ali usando carteira e tal? Nosso objetivo, no final das contas, é que todo e qualquer usuário de computador do mundo possa tirar proveito do nosso serviço, não só o antivírus, como também os serviços que vão ser pagos, sem ter nenhum conhecimento de que tem algo em blockchain por baixo. Você não precisa utilizar a carteira para poder utilizar o nosso serviço. O motivo da gente estar criando uma carteira é porque, como tudo vai ser realizado dentro da blockchain, para você comunicar-se com a blockchain, você precisa ter uma carteira, nem que seja rodando no fundo, nem Sim. que o usuário não veja. Você vai precisar de uma carteira no final das contas. E um dos motivos de a gente estar montando essa carteira é para poder montar a fundação para que a gente possa crescer em cima. Entendi. Isso que eu até vi, já tá, a carteira tá para ser lançada, né? A carteira.
A carteira já foi lançada na versão 1.2, só que essa versão ela não permite você fazer tantas coisas. Mas a versão 2.0, que está para lançar mais ou menos daqui menos de 10 dias, da data de gravação desse vídeo, né? Não sei se quando você vai postar, certo. mas a gente vai permitir que você use a carteira desktop com um navegador, ou seja, você vai poder tirar o proveito da velocidade, da segurança e da leveza que a nossa carteira providencia com todas as plataformas DEF dentro da Avalanche. E no futuro, cross-chain também. Certo. Então, vai ser uma extensão de browser parecida com o MetaMask? Eu digo assim, a interface, né, a maneira de conectar, seria isso? A extensão de browser, ela só vai servir para poder conectar a wallet desktop com o navegador. Ela seria bem simples no final das contas, porque tudo que você, por exemplo, você precisa aprovar uma transação. Você vai lá no site, pede para poder fazer a transação, aí a carteira vai aparecer, a do desktop, e vai pedir a sua senha e vai pedir para você aprovar a transação. Por quê? Porque o que acontece? Como é que a gente providencia uma maior segurança do que comparado com a MetaMask? Tudo dentro da nossa carteira é mantido encriptado, é mantido atrás de um cofre, exceto no momento que precisa. Por exemplo, para você fazer uma transação, você sempre precisa colocar a senha, porque tudo que a carteira faz é mantido atrás de um cofre para poder prover mais segurança para você. Uhum. Pode ser chato para alguns usuários ter que colocar a senha a todo momento, sim, mas isso de ter que colocar a senha aumenta a segurança da nossa carteira por milhares de vezes, comparado com o MetaMask. Tá, isso que você diz é a senha, não é aquele approve, né? Porque tem o MetaMask, quando você vai se conectar a primeira vez, ele tem um approve. Inclusive, eu estava lendo que a carteira da Solana estava tendo problema porque ela tem um auto-approve e hackers estavam conseguindo explorar e drenar os fundos da pessoa por causa desse auto-approve, né? Então... Era, se não me engano, auto-approve de transação. Você só mandava, você nem tinha que clicar para poder autorizar a transação. Então eu vi algumas, inclusive eu vi no tweet, eu acho que era verdadeiro, o Twitter oficial da carteira Phantom falando que eles iam tirar essa opção, porque o pessoal falava, eu não quero ficar provando toda hora, tal. Eu já vi o pessoal reclamando do Avalanche, o cara estava usando a MetaMask, nem sabia que na verdade a MetaMask veio com o Ethereum e usa no Avalanche, né? Falou, não, eu prefiro a Phantom porque é mais user-friendly. Só que ela é user-friendly, só que tem esse... Se a pessoa não tiver com ledger, né? Justamente. Dependendo da situação, né? Então, você disse que ainda teria um passo de segurança a mais ainda na carteira da Avime. Sim, para uma transação. Até mesmo para o site conectar seria a mesma coisa. Tá. Você vai ter que abrir a carteira e aprovar lá, e vai estar escrito em negrito qual site que está querendo conectar com a carteira. Tá. E uma transação é diferente de eu fazer, por exemplo, o claim lá, se eu for tirar as recompensas do Liquidity Mining, não precisaria? Então, seria só para eu enviar para alguém? Ou você te pegar a recompensa seria feito por transação também. São transações. Tá. É igual. Tá, joia. Bacana. E uma coisa também que eu achei legal é porque o que eu vejo muito pessoal falar do Avalanche, desde que foi lançado o Avalanche, né, que o tempo de confirmação do Avalanche é muito rápido, menos de 3 segundos, sendo que normalmente é em menos de 1 segundo. Só que a própria Ethereum Virtual Machine limita isso e a MetaMask também, que às vezes demora mais tempo, né? Então, a carteira da Avime, eu até vi um vídeo de você comparando ali, que foi feito na metade do tempo, né? Como é que vocês conseguem essa melhoria na velocidade? Eu consegui diminuir essa velocidade pela metade. A de 8 segundos eu consegui descer para uns 4, 5. Por incrível que pareça. Porque uma das vantagens que a nossa carteira tem é que ela é toda feita em C++. Não sei se você conhece essa linguagem, eu creio que o Daniel deve conhecer, como ele é programador, certo? Positivo. Você tem
uma capacidade de processamento muito mais rápida do que JavaScript, que é onde o MetaMask é feito. Então, por exemplo, enquanto uma carteira como a Exodus, não sei se vocês conhecem, Já ouvi falar. consome 1 GB de RAM no computador da pessoa, a nossa consome 50 MB. É um exemplo. E como a gente está montando a carteira em volta da rede da Avalanche, a gente pode pensar da forma que a rede é feita. Então, a gente consegue melhorar a velocidade, fazer todos esses tipos de melhoria. Transações dentro da blockchain da Avalanche são praticamente instantâneas. O MetaMask que muitas das vezes que atrapalha nisso. Sim. Porque nos blocos do Ethereum é a cada 14 segundos, se a rede está congestionada, demora até mais, né? Então, esse problema acaba não aparecendo na rede Ethereum, né? O Avalanche precisa mesmo precisa ter uma carteira mais rápida, né? Para realmente mostrar. E eu ainda não tinha visto nenhum projeto dentro do Avalanche fazendo, né, uma carteira. Eu achei bem bacana essa parte aí. Tem outra coisa que eu ia perguntar também. Quando a gente fala de antivírus descentralizado, como que seria a diferença do centralizado? Teria algum tipo de esforço colaborativo, assim, de tipo Wikipedia, que o pessoal pode colaborar, eu não sei se com código, com detectar malware? O que vai acontecer? O jeito que a gente está desenhando o nosso protocolo. Vão existir nós, dentro do nosso protocolo, onde eles vão poder realizar a análise de um programa que seria enviado pelo usuário. Você mesmo, por exemplo, se você tem um servidor de bobeira aí na sua casa, você pode dedicar esse servidor para ser um nó na rede, onde ele vai poder fazer análise do software que um usuário enviou para a rede para poder ser analisada. Essa análise seria feita em vários nós ao mesmo tempo para poder chegar em um consenso sobre o resultado, se aquilo é um malware ou não. Eu estou simplificando muito aqui, porque iria passar por várias fases de análise, tanto análise estática, quanto análise rodando em sandbox, quanto comparando algumas partes do programa com assinaturas já conhecidas, etc. Mas, no final das contas, o que acontece? Vai ser uma rede computacional descentralizada, que com o foco de analisar softwares para poder ver se há algum tipo de código malicioso dentro deles. Uma dúvida, Itamar, em relação a isso que você falou. Em primeiro lugar, obviamente, parabéns aí pelo trabalho, é muito bacana ter um brasileiro aí, né, na vanguarda desses projetos. Mas só para entender um pouco mais, você falou que, por exemplo, vários nós poderiam fazer essa análise em paralelo para chegar num consenso se aquilo lá é um software malicioso ou não, né? Como que eles poderiam chegar a uma conclusão diferente? Como que um nó chegaria a uma conclusão diferente do outro se eles estão rodando o mesmo software da AVME? O que acontece? Como eles vão passar por muitas fases, uma das principais fases é rodar dentro de uma máquina virtual, certo? Para você adquirir o máximo de informações possíveis dentro de um malware, você precisa rodar esse software dentro de diferentes parâmetros. Tipo, uma máquina com um HD, uma máquina com 4, uma máquina com processador de 1 núcleo, com 2 GB de RAM, uma máquina com 16, com 64. Eu tô falando. Então, cada nó simularia uma máquina diferente, por exemplo, para ter uma abrangência de testes maior, e aí depois eles comunicariam para decidir se parece ou não um malware. Exatamente. Também isso seria para poder evitar nós mal intencionados. Um nó, por exemplo, respondendo informações falsas sobre um software. Por exemplo, um hacker quer
quer que o programa que ele fez, o Trojan, por exemplo, que ele fez, não seja detectado pelo nosso antivírus. Ele vai lá, monta vários nós. Isso seria já difícil de fazer, mas ele vai lá, monta vários nós e falsifica o resultado. E se não tivesse o sistema de consenso, cairia como como se aquele arquivo não fosse um vírus. Entende? Perfeito. Sim. O maior problema de fazer uma rede descentralizada, uma rede computacional descentralizada, é você possuir nós mal intencionados. E você evitar eles. Perfeito. E por que, pergunta básica também, mas só para entender qual a linha de raciocínio de vocês, né? Por que um certo usuário optaria por fazer essa análise de um certo arquivo que ele está na dúvida lá, não quer saber se ele pode executar ou não? Por que ele optaria a fazer, né, numa blockchain, enviar para os nós aí, ao invés de simplesmente rodar o antivírus na máquina dele, localmente, digamos assim? É aquela questão de você ter que confiar num código-fonte fechado, você não sabe o que aquele antivírus está fazendo, você tem que confiar em uma empresa que é para lucro, entende? E outro motivo, outra coisa, um dos maiores motivos da gente ter criado esse projeto em primeiro lugar foi que a maioria dos antivírus, se eles acham um malware dentro do seu computador, eles só vão falar que é um malware, não vão dar motivo, não vão explicar, certo? Sim. O que a gente procura fazer é trazer transparência nessa questão para o usuário. Para o usuário entender o que estamos fazendo, o que o programa está fazendo para poder proteger ele. Uma pergunta relacionada. Em relação a confiar ou não numa empresa, faz sentido. Mas aí a pergunta é, por que e quais são as vantagens de eu me apoiar numa blockchain e rodar isso de forma centralizada, né, um antivírus, detector de malware, etc., ao invés de simplesmente eu fazer um projeto open source? Né, porque vocês teriam esses dois caminhos. Vocês poderiam ter escolhido, pessoal, vamos fazer um projeto open source, queremos um antivírus, mas que o código seja aberto, que seja auditável, que outras pessoas possam contribuir, né, mas que roda ali, né, no dispositivo de cada usuário, pode ser atualizado, né, em tempo real pela internet e tal. Por que se apoiar numa blockchain? Um dos maiores motivos de se apoiar numa blockchain é para você ter uma ferramenta de consenso e também você ter imutabilidade dos dados que você está salvando na blockchain. Além disso, numa plataforma completamente open source, sem blockchain, sem criptomoeda, sem nada, qual seria o incentivo de você, o usuário, colocar o seu servidorzinho lá para poder analisar os programas? Você não teria incentivo para poder fazer isso. Como envolvendo uma criptomoeda, envolvendo blockchain, você poderia receber por troca do poder computacional que você está dedicando pela rede. Entende? Mas é que o software não precisaria rodar num servidor de terceiros, né? Você tem lá o software open source, cada um instala, quem quer usar esse software open source, instala e você não roda o seu. Não preciso me apoiar em terceiros, né? Mas a questão é que para poder você fazer esse tipo de análise, você teria que ter um computador muito potente. Hoje a gente quer que qualquer usuário de computador possa acessar esse tipo de serviço sem que ele tenha que ter esse tipo de computador, entende? Sim, eu confesso que meu conhecimento não é tão profundo assim para saber os requisitos, né, de um sistema, porque o que você está me falando, então, é softwares e antivírus tradicionais, né, como a Avast, né, a AVG e companhia, né, que são antivir, que são os maiores Kaspersky, eles rodam em PCs com configurações básicas até. Mas está falando que eles não fazem uma análise adequada, então eles deixam a desejar, porque muitas das precisaria vezes de um hardware
mais potente? Não exatamente, eles deixam a desejar também por conta de que, se você você é desenvolvedor, certo? Sim. Eu te falo, cria um malware hoje, cria um Trojan. Você vai perceber que se você, por exemplo, passar para o Marcelo ali, nenhum antivírus vai detectar. O nosso objetivo é poder detectar... Um dos nossos objetivos também é poder detectar malwares que foram criados ontem, por exemplo, pois eles passariam sobre a mesma rigorosidade de análise. Então, mas esse é um objetivo dos gigantes da indústria de antivírus também. Eles querem, é um mercado relativamente aberto, não é perfeito, mas relativamente aberto, tem interesses econômicos muito grandes dessas empresas, e eles tentam, obviamente, ficar a par de tudo que está acontecendo e detectar o mais rápido possível. O que daria a um projeto, né, ao projeto de vocês ou qualquer outro descentralizado, uma vantagem em relação a uma empresa tradicional, com os métodos tradicionais de tentar detectar o mais rápido possível essas ameaças? É possível a gente escalar. Por exemplo, ter uma rede, um protocolo descentralizado de milhares de nós realizando análise e recebendo recompensa por isso. A gente ainda nem falou sobre a questão das outras ferramentas de segurança. Por exemplo, você tem mais alguma outra dúvida do antivírus? Não, manda bala. Pode falar das outras ferramentas aí, queremos escutar Sobre também. as outras ferramentas, o antivírus, a gente pretende que ele seja de graça. Ou seja, qualquer usuário possa tirar proveito. Não só usuários que tenham conhecimento sobre criptomoedas ou sejam mais avançados do computador. A gente quer que a gente possa abrir as portas para o mundo. Mas a questão dos outros serviços é que eles vão ser pagos. Eles seriam pagos através da nossa criptomoeda. Você teria que enviar, por exemplo, X quantidade para o contrato inteligente, onde essa quantidade seria queimada do supply, e essa quantidade que foi queimada depois seria criada novamente para poder recompensar os nós, que estão dedicando o poder computacional na rede para poder prover esses serviços. Dentre esses serviços seriam os nossos dois principais, além do antivírus, seria a VPN e o Password Manager. Eu já bati as contas várias vezes, a gente consegue, com um protocolo descentralizado, a gente consegue, dentro desses dois serviços, com um preço comparado com os maiores players do mercado, a gente consegue cobrar metade, um terço do valor. Porque não seria uma empresa que está visando o lucro que está atrás, seriam os usuários. Sim. Não, é um modelo interessante. Não deixe minhas perguntas darem outra impressão, mas é um modelo bem interessante, sim. Se parar em pé, pode ser bem potencial bacana. Legal. E pode falar, Marcelo, se tiver mais dúvida, manda bala aí. Tá, eu ia fazer uma outra pergunta, outro assunto. Pode falar? Pode falar. Queria que você falasse um pouquinho do time, Itamar. Eu vi que eu assisti o AMA que vocês fizeram lá, o vídeo com o Rug Pull Prevention. Estava você e o Marcos, pelo que eu vi no site, é outro fundador, né? Queria que você falasse um pouquinho do time para a gente aí, da experiência de vocês, né, com essa parte aí. Eu e o Marcos, nós se conhecemos desde 2016. Por incrível que pareça, a gente se conheceu por conta de criptomoedas e a gente sempre trabalhou junto em vários projetos, não relacionados necessariamente com criptomoedas. Uhum. E eu até mesmo, em 2018, visitei ele, passei 2 meses trabalhando ao lado dele, onde ele estava morando. Na época, ele morava na Grécia. Viajei para lá, trabalhei junto com ele. Então, a gente tem uma sinergia muito boa. Certo. Atualmente, a gente está com, se não me engano, 5 funcionários. Tá. Gabriel, que é um desenvolvedor de mobile, ele está fazendo a carteira mobile da Avme, ela está fazendo tanto para Android quanto para iOS.
o Jean, que está trabalhando junto comigo na carteira desktop. Eu tenho o Alessandro, que está trabalhando com marketing. Carlos também, que está trabalhando com marketing. E a Natália, que está trabalhando com design. Certo. E do time são todos brasileiros e o Marcos é alemão? É isso? Não, o brasileiro no time seria eu, o Gabriel e o Jean. Ah, tá. Entendi. É um time multinacional. Sim. Vocês fizeram algum ICO, alguma captação? Não. Como vocês se mantêm hoje, Itamar? Não fizemos nenhuma captação. A forma que a gente está se mantendo é através do Treasury Fee que a gente tem no nosso Liquidity Minting. Todo valor que é recompensado para o usuário, 5% dele vai para a gente. E a gente está se mantendo através desses 5%. Estamos fazendo uma análise de fazer um levantamento de fundos, mas ainda não tem nada concreto. Porque a gente não vai fazer um levantamento de fundos sem estar conforme as leis. Uhum. Perfeito. Esse Liquidity Mining é já na plataforma de vocês? É alguma outra plataforma? É na Avalanche, dentro da nossa carteira. Entendi. Se eu fizer Liquidity Mining pela carteira da AVME, eu ganho 95%, é distribuído, e 5% fica para a AVME, mais ou menos isso? Isso. Perfeito. Explica um pouquinho melhor isso daí que eu não tinha encontrado, Itamar. Como que eu faço para participar desse Liquidity Mining? Vocês têm um passo a passo, algum vídeo, alguma coisa assim? Eu posso, se não me engano, temos um passo a passo, sim, mas eu também vou te explicar. Uhum. O que acontece? Como ainda não existem os serviços premium e nem as recompensas para os nós que existem na rede, o que estamos fazendo para poder incentivar investidores atualmente? A gente implementou um Liquidity Mining. O que é isso? Você tranca tanto a VAX quanto a AVME na nossa liquidez no Pangolin, e com essa liquidez você consegue participar do nosso Liquidity Mint. Você consegue pegar essa LP, trancar no nosso contrato e receber em troca disso mais AVME. Ah, bacana. Eu vi que vocês estavam com uma liquidez de $1 milhão lá no Market.io, né? Tinha até assim, até bem ranqueado entre os projetos do Avalanche, né? Sendo que não é um projeto de DeFi, né? Como o pessoal chama, degenerado, pagando altos. Não somos. A gente procura produzir um serviço que traga a blockchain para o usuário final. Isso até que me chamou muita atenção, que o cara do Rug Pull Prevention falou, não, os caras são muito ativos no GitHub e tal, né? É bem legal ver que tem pessoal bem focado em desenvolvimento. Mas daí, se você puder mandar, se tiver um vídeo também, você pode mandar o link do vídeo, que aí quando eu publicar aqui, eu coloco ele na descrição, para quem quiser ver também, para facilitar. Tudo certo. Legal. Eu queria perguntar também da utilidade do token. Eu vi que tinha algumas coisas. Eu vi no white paper, eu não tinha entendido. Aqui estava escrito que lá 1,9 milhões reservado para AEX e TLM Swap Allocation. Eu não entendi o que seria esse AEX. Sim. São duas criptomoedas antigas que eram minhas e do Marcos. O que a gente fez? Para poder fazer distribuição dos primeiros tokens AVME, em vez de fazer um airdrop, o que a gente fez? As pessoas que tinham essas duas moedas antigas poderiam realizar a troca delas pelos AVME. Entendi. Já realizamos a troca e não, se alguém, por exemplo, não trocou durante a época que estava aberto, que foi durante, se não me engano, 3 meses ou 2, não consegue mais realizar essa troca. Por quê? O que sobrou da troca, a gente trancou por 2 anos. Entendi. E essas duas moedas eram projetos anteriores, seu e do Marcos? Sim. Legal. Ethereum? Era a rede Ethereum? Não, era blockchain própria. Blockchain própria.
Legal. Legal. Isso também que é uma coisa que me chama muita atenção, que vocês têm essa pegada de blockchain própria, né? Porque eu não sei, deixa eu até perguntar antes, já existe alguma solução parecida no Ethereum ou alguma outra falando de antivírus? Assim, eu nunca tinha visto, não tem, né? Então, assim, já existiu uma criptomoeda chamada MalwareChain, que estava procurando realizar a mesma coisa que a gente está procurando fazer. Certo. Só que eles existiram por mais ou menos 1 ano e meio, nunca entregaram nenhum tipo de produto e sumiram no mapa. Tá. Então, assim, o que vocês... Porque tem muito projeto no Avalanche que são principalmente o DeFi do Avalanche, a rede C, como é 100% compatível com o Ethereum, muitos projetos o pessoal simplesmente está clonando, né? E eu acho que tem que fazer mesmo, tem que pegar o que tem de bom, né, e trazer, mas é muito mais fácil a implementação, né, para o pessoal pegar corretora descentralizada, tem coisa ali que é quase um Ctrl+C, Ctrl+V, mas no caso de vocês estão desenvolvendo tudo ali do zero, né, a gente pode dizer assim? Do zero. A nossa carteira, por exemplo, ela foi completamente feita do zero. Atualmente, a última vez que eu fui contar, ela estava com 45 mil linhas de código. A gente está trabalhando em cima dela desde dezembro, então foi muito suor dado em cima. Quem que coda isso aí? Você e mais quem, Itamar? Eu e o Jean. Legal. Bacana. C++ falou, né? Sim. E vocês já tiveram uma auditoria para a carteira? A carteira ainda não, pretendemos ter no futuro, mas o motivo de não termos feito a auditoria ainda, um deles é o custo. O custo da auditoria para a carteira é muito elevado. A gente não consegue, atualmente, nas nossas condições atuais, não conseguimos realizar, mas também é porque o código já está mudando frequentemente. A gente pretende fazer o audit da nossa carteira depois que a gente implementar suporte cross-chain. Porque até lá, muitas coisas do código vai mudar, e aí o audit fica pronto numa versão que o código já mudou, entende? Senão você vai ter que fazer 10 audits, né? Exatamente. Realmente, fica, né, começa a perder sentido econômico. Entendi. Já estou até vendo ela aqui, Itamar, no GitHub aqui. Show de bola. Eu fiz um teste nela ali, eu conectei no Ledger, porque ela já conecta ao Ledger, né? Ele Sim. Já derivou, apareceu meus endereços, eu fiz um teste da carteira. Gostou? Eu gostei, sim, é bem bacana. Eu preciso mexer melhor, que foi domingo à noite que eu estava tentando ali, eu tive um problema de atualização da MetaMask, aí eu comecei a trabalhar na de vocês também. Até tem uma coisa que eu ia te perguntar, quando... porque eu não cheguei a usar, né, num aplicativo, né? Que era domingo à noite também, tinha outras coisas, eu preciso parar com calma para ver. Mas eu vi assim, eu já vi que conectou, eu vi que funciona, tá bacana. Hoje, quando eu vou por exemplo, eu entro ali eu entro na Pangolim, aparece carteiras que dá suporte, aparece Coinbase e MetaMask. Com a carteira de vocês, já dá para fazer? Ou assim, a Pangolim precisa integrar vocês? Já dá para fazer. Ou não? Não precisa. Já vai dar para fazer. Com um plugin que a gente vai estar lançando essa semana que vem, já vai dar para fazer. Você conectaria como se fosse o MetaMask. Ah, entendi. Mas ele é um plugin com MetaMask ou é um plugin com a Pangolim, no caso, ou com outro protocolo? O plugin, o que ele faz? Ele conecta a sua carteira desktop ao navegador. Só que o plugin, para a gente fornecer o máximo de acesso possível para os nossos usuários e com que os desenvolvedores, por exemplo, o desenvolvedor do Pangolim, não ter que implementar suporte, porque eles são muito ocupados e não estariam dentro de uma lista de prioridade deles, o que acontece? O plugin se passa como se fosse o MetaMask. Entendi. Entende? Só que ele ainda estaria conectando a carteira desktop. Tanto que depois eu posso te enviar um vídeo demonstrando. Sim, claro. Mas então, assim, quando eu tiver, é só eu entrar, por exemplo, na Pangolim, eu clico lá no Connect Wallet, ele conecta na carteira da Avmi.
Isso. Mais ou menos assim. Ele... Seria exatamente dessa forma. Ah, legal. Só esse ganho de tempo aí já com a MetaMask, para mim, já faz bastante sentido. E eu vi também vocês comentarem uma coisa que eu gostei bastante lá no EMA com o Rug Pull, que vocês estão pensando em fazer uma subnet, né? A gente precisa de ter uma subnet. Porque para poder ter esse protocolo da forma que a gente quer, que é completamente descentralizado, ou seja, não vai ter que ter um node central falando esse daqui está certo, esse aquilo ali está errado. Para você ter essa plataforma da VPN, do antivírus, do Cloud Storage, do Password Manager de forma completamente descentralizada, você precisa de uma blockchain própria que seja rápida, que seja veloz para poder ter consenso imediato. Entendi. Porque... Deixa eu... Não, eu só ia fazer um... Pode continuar, depois eu falo. E o que acontece? A Avalanche é a única que provém esse tipo de coisa para a gente. Em vez da gente ter que fazer uma blockchain toda e ter que ficar mantendo ela, a gente cria uma subnet com as nossas regras e pode tirar proveito da velocidade que a subnet da Avalanche pode dar para a gente. A Avalanche é o único projeto do mundo que provém esse tipo de coisa. Por isso mesmo é que eu falo, a Avalanche vai passar Ethereum. Porque eles deixam você ter subnet. Eu estava lendo a documentação, como que eu falo? O tamanho da liberdade que a Ava Labs dá para você montar a sua subnet é de explodir a cabeça. Sim. É insano. É isso que eu ia combinar. Aquela hora que eu ia te interromper, eu só ia explicar para o nosso público, porque, assim, subnet é um negócio que o pessoal, o público em geral, não só no Brasil, no mundo, eles estão conhecendo o Avalanche agora. Subnet, o pessoal está vendo aqui, está achando que a gente é louco agora. Que sabe o quê, né? Que o pessoal está falando. E só para dar uma explicação para o pessoal, subnet, assim, de uma maneira bem didática, seria a maneira que o Avalanche está vendo de fazer uma escalabilidade, porque você consegue ter, fazendo uma comparação bem grosseira, tá? Não é isso, mas o Ethereum, ele tem uma blockchain homogênea, então eles têm o Ethereum Virtual Machine, e agora o ETH 2.0 vão implementar um shard que vão praticamente virar aí 64 blockchains em paralelo para desafogar a rede. Só que todas elas rodam Ethereum Virtual Machine e tal, ela não tem flexibilidade. A subnet do Avalanche seria uma forma grosseira de comparar com o shard, mas não é shard, mas você consegue criar sub-redes com máquinas virtuais próprias, então dá para fazer uma com dá para fazer subnet do Ethereum Virtual Machine. Agora a Cardano está fazendo aí, vamos dizer, se pegar, dá para fazer uma da Cardano, dá para botar da Solana, do Bitcoin, Dogecoin. Eu falei com o Gabriel Cardona, que é desenvolvedor sênior da Avalabs, e ele falou assim, o Elon Musk lá, não sei, os desenvolvedores estão querendo uma solução para escalar a Dogecoin, eles podem criar uma subnet da Dogecoin, né, e usar o protocolo de consenso Avalanche super rápido, e aí criar, né, a sua blockchain própria. Eu acho bem legal que eu acredito também no futuro de ter essas subnets. Pode ter uma subnet Uniswap, pode ter uma subnet que vai rodar até ações do mercado financeiro, eles podem escolher os validadores próprios, né? E é exatamente o que você falou. Você vai ter os validadores, né, que me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, estou vendo um cenário. Você colocando uma subnet no ar, da Avime, todos esse pessoal que roda Node, cada um deles, primeiro que eles vão ter que rodar um Node, eles vão ter que validar a blockchain própria do Avalanche, né? Hoje tem que botar 2.000 AVAX em stake, depois acho que vai diminuir, e aí deve diminuir, deve ficar bem mais acessível. Mas o que é bom para quem é investidor de AVAX, tá, pessoal? Porque imagine assim, se um projeto vai ter validador próprio e todos eles vão estar validando a rede principal, vai ficar mais descentralizada a rede principal, vai dar escassez do token AVAX. Agora, imagine milhares de subnets rodando, né? Vai chegar no que você falou. Desse jeito, a Avalanche pode passar o Ethereum. E aí os nodes vão trabalhando ali, né? No caso do antivírus, buscando os malwares. E até você pode escolher pagar até a transação, né? Os desenvolvedores vão decidir se vai ser em AVAX ou pode ser em Avime também, né? O Avime pode realmente virar um token
E dentro da subnet, pelo que eu também vi, você pode também tirar qualquer taxa de transação. Não sei se eu falei certo, aí você conhece mais a área, aí se eu fiz algum erro, pode me corrigir. Eu sou muito fã do Cardona, eu até falei para ele para participar do podcast dele, mas ainda não rolou. Pô, legal, sou hein? fã dele. Você viu meu vídeo com ele? Não sei se chegou a ver. E legal. Assisti. Legal, bacana. Não, mas uma dúvida, só Sim. só para não perder o fio desse assunto aí. Por que rodar uma subnet ao invés de um contrato inteligente na rede Avalanche? O contrato inteligente não ia te dar o grau de flexibilidade que você precisa, é isso? Por que acontece? Como que você vai mandar? Você teria que mandar mensagens para o contrato inteligente, ou seja, transações com dados para o contrato inteligente para ele determinar, esse daqui pode receber recompensa, esse daqui não, certo? Sim. Como que você iria ter que fazer milhares de transações, tipo 500 transações por segundo, sendo que cada transação o usuário teria que pagar taxa? Um dos motivos da subnet é justamente a gente cortar as taxas de transação para que um nó possa enviar dados para o contrato inteligente sem ter que pagar por isso. Sim. Até para enviar os arquivos, imagino eu, que vão ser analisados. Os arquivos não vão ser guardados em blockchain. A única coisa que seria guardada em blockchain seria as assinaturas do malware e o resultado daquele arquivo. Perfeito. Junto com o hash do mesmo. Perfeito. Legal. Show de bola. Bom. Bom, eu acho que eu tirei minhas dúvidas já, conheci bastante do projeto. Tem mais alguma pergunta aí, Daniel, para a gente falar com o Itamar? Não. Também esclareci as minhas. Só falar, acho que vai estar na descrição do vídeo, com certeza, né? Mas para quem quiser, né, acessar é avme.io, o endereço, né, Itamar? Isso. Deixa eu só fazer uma pergunta, até que é uma dúvida minha. Como que é o pessoal da Valab? Vocês têm contato com eles? É bom o suporte deles nesse sentido? É uma dúvida minha. Possuímos contato com a Valab, só que é um pouco difícil chamar a atenção deles, assim por dizer. Entendi. Porque eles são muito ocupados. Imagino. Não, legal. Muito bom. Itamar, muito obrigado aí por aceitar o convite. Né, obrigado você. De vir falar aí com a gente, né? Vamos acompanhar seu projeto aí. Eu estou ansioso para começar a usar sua carteira aí, né? E eu desejo muito sucesso aí para vocês aí, implementando o Subnet aí no projeto e que o projeto seja um sucesso aí. Desejo toda a sorte aí. Muito obrigado. Show de bola, Itamar. Sucesso aí no projeto e vai mantendo a gente atualizado aí nos updates. Beleza. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu.